Bem, pessoal, essa videoaula eu vou ensinar a adicionar um procedimento. Como pode ver aqui, eu tenho um programa funcionando. Eu estou fazendo ainda, tirando os defeitos, né, os bugs. E aqui eu fiz um procedimento, por exemplo, todos os meus nomes eles estão habilitados. Para mim desabilitar ele, eu precisaria estar usando o comando de desabilitar, que seria, suponhamos que esse aqui é a label 1, né, o nome dele lá no programa chama label 1, teria que estar digitando label 1.enable é igual a false, e aí eu estaria desabilitando, mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Vou colocar aqui, então eu teria que estar digitando assim, ó. Para eu estar fazendo o comando para desabilitar aquele nome, eu teria que estar digitando assim, label, suponhamos que o label desse daqui é 1, label 1 ponto, aí eu vou colocar enable é igual a false. Isso aqui eu desabilitaria esse nome e ele ficaria dessa cor. E para mim habilitar ele, eu usaria label 1.enable igual a true. Então esse comando ele ficaria habilitado e ficaria assim, ó, aceso, né? Então esse habilita, esse desabilita. Até mesmo a caixa, para você estar clicando na caixa e também impedir que o usuário clique. Dessa maneira eu ativaria a caixa e desativaria a caixa. Então suponhamos que eu tenho um txt nome, que seria uma caixa de texto com o valor nome, ponto teste. Para mim desabilitar ela, eu coloco igual a, aliás, ponto teste não, fiz besteira. Eu tenho uma caixa com esse nome. Para mim desabilitar ela, ponto enabled, né, enable é igual a false. Aqui eu desabilitaria ela e assim eu habilitaria ela. Então são dois comandos. Eu tenho que desabilitar o nome, melhor, desabilitar o nome, desabilitar a caixa, habilitar o nome, habilitar a caixa. Só que digitar isso aqui várias vezes esse procedimento ele é chamado. E então eu tá digitando isso aqui várias vezes, toda vez que isso é chamado, torna o código muito grande. Então o que deve ser feito? Deve ser feito o seguinte. Vou sair aqui, ó, pode ver que eu clicando aqui, ó, já está feito o procedimento, ó. Aliás, em salvar, né? Ele vai apagar todos os que estão acesos lá, ó. Apagou todos que estão acesos, correto? Adicionar, ó, ele não adiciona, na hora de adicionar ele não acende novamente. Então eu vou botar o procedimento para ele ativar. Então como é que funcionaria? Funciona assim. Então funciona assim. Você vem aqui aqui mesmo no programa, clica duas vezes. Você vai vir em Tools, que seria ferramentas, add procedure, né, que quer adicionar um procedimento. Nome do procedimento, eu vou colocar o nome dele eu já fiz o desabilitar, eu vou colocar o habilitar, que ele vai habilitar. Vou colocar com A minúsculo, tá? Habilitar. Eu vou declarar ele como uma função no meu programa e eu vou tornar ele público ou privado, né? Eu vou tornar ele público. Qual a diferença do público e o privado? Quando eu torno ele privado, ele vai funcionar somente, por exemplo aqui, quando eu tenho um evento de um botão, um clique, esse aqui é um clique, um evento de um botão. Ele é um evento privado, por quê? Ele tem uma rotina, sub e end sub, ele tem uma rotina que funciona somente aqui dentro. Então quando ele é privado, ele não funciona em outros botões, ele funciona somente, o código quando ele é clicado, ele funciona somente naquele espaço lá, nesse espaço. Ou seja,
no começo do sub e no final do sub. Agora, quando eu torno ele público, ele funciona em qualquer parte que eu chamar ele. Então, por exemplo, se aqui eu estou criando uma função pública, que é o public function, então eu criei essa função. Eu posso chamar essa função de qualquer botão. Então eu vou mostrar como e o que acontece. Então eu vou colocar public function, eu vou dar o nome, eu vou dar OK. O que ele fez? Ele me digitou aqui para mim economizar código, mas eu poderia estar digitando aqui do jeito que está aqui. Poderia estar digitando e do jeito que está aqui, né? Public function, habilitar, abre e fecha parêntese, embaixo end function. Ele criaria a função do mesmo jeito. E agora, o que eu devo fazer? Eu vou pegar todas as labels que eu já escrevi lá no programa, que seriam as labels que estão disponíveis no meu sistema, e eu vou mudar para true, que o true significa verdadeiro. Então eu vou colocar verdadeiro. Ok, todos estão verdadeiros. Eu vou salvar e vou aplicar aqui o meu cadastro de vendedores, né? Vou abrir aqui, ó. Então, quando eu colocar em adicionar, ou aliás, adicionar não, salvar, ele desabilita. Salvar, ó, ele desabilitou todos. Quando eu colocar adicionar, eu não coloquei no evento adicionar. Ele não chamou a função ainda. Por quê? Porque ele não funcionou ainda. Porque eu não chamei a função habilitar dentro da minha rotina de botão. Então o que acontece? Em vez de eu estar digitando tudo isso aqui, toda vez que eu for chamar essa função, eu estar digitando tudo isso aqui, eu vou digitar só isso aqui, ó, habilitar. Então, eu vou clicar duas vezes na realidade em adicionar, e aqui eu vou colocar habilitar. Nota que eu coloquei o A maiúsculo. Quando eu dou um Enter, ele vai para o minúsculo. Isso aí eu faço direto para saber se o código funcionou ou não. Então ele conheceu aqui, ele diminuiu já o A, então ele conheceu minha função. Então agora eu vou salvar, agora a função vai estar funcionando. Eu vou vir aqui em CAD vendedor, então eu vou em salvar. Quando eu clicar em salvar, vai apagar tudo. Ok. Quando eu colocar adicionar, vai acender tudo. Ok. Então é isso aí, para estar fazendo a mesma coisa com a caixa, né? Que a caixa, você pode ver que dá para mim digitar a caixa, né? Ó, eu posso digitar na caixa, tá? Então, para mim evitar isso daí, né? Digitar na caixa, eu tenho que desabilitar o formulário inteiro juntamente com a caixa. Como é que eu faço para fazer na caixa? Eu vou fazer um só, mas não vou demonstrar, vou fazer só em um só. Por exemplo, aqui ó, txt nome é o nome da minha caixa que eu dei. Então como é que eu faria? Eu iria aqui no botão adicionar. Quando eu estiver adicionando, eu preciso estar com ele habilitado. Então aqui no adicionar, eu vou colocar txt nome.enable é igual a true, porque eles têm que estar habilitado para mim. Agora quando eu vou lá e salvo, eu tenho que desabilitar. Então eu vou no txt nome.enable é igual a false. Pronto. Isso aí aqui já está funcionando, e espero que vocês possam estar postando aí alguma dúvida, qualquer dúvida. Para quem quiser esse programa, entre em contato comigo aí pelo e-mail moletemaquinas@gmail.com.br e eu vou estar disponibilizando esse programa aí. Valeu.